Oi gente, aqui é a Raíssa e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre A Liga da Lei, primeiro volume da Segunda Era de Mistborn, do Brandon Sanderson. A Liga da Lei é uma publicação de 2017 da editora Leia e tem tradução de P.T. Rissati. Atualmente, quem detém os direitos de publicação de Mistborn aqui no Brasil é a editora Trama, que já anunciou que vai republicar a Primeira Era esse ano aqui no Brasil. O Brandon Sanderson é um autor que escreve em eras. Então, em Mistborn, a gente já teve 2 séries publicadas e ele deve começar a escrever a Terceira Era muito em breve. Compõem a Primeira Era os livros O Império Final, O Poço da Ascensão e O Herói das Eras. Já tem resenha desses 3 livros aqui no canal. Eu vou deixar os vídeos nos cards ao longo dessa resenha. E a Segunda Era é composta pelos livros A Liga da Lei, As Sombras de Si Mesmo, Os Braceletes da Perdição e The Lost Metal. Esse último nunca chegou a ser publicado aqui no Brasil em português, então vai ser um lançamento inédito quando a editora Trama trouxer a Segunda Era aqui para o Brasil. A Liga da Lei não chega a ser uma continuação direta de O Herói das Eras, tá? Mas não deixa de ser uma continuação mesmo assim, tá? Esse livro vai se passar no mesmo planeta 300 anos após o final da Primeira Era. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui é como Scadrial ficou 300 anos após o final de O Herói das Eras, tá? Então, assim, você não pode, você até pode se você quiser, você pode fazer o que você quiser, mas eu não te recomendo começar a ler Mistborn por essa Segunda Era, porque você não vai entender muitas das coisas que eles estão falando aqui, tá? Porque aqui os personagens da Primeira Era viraram lendas, então em alguns momentos eles vão ser citados aqui e a gente precisa entender o que está acontecendo. E os próprios conceitos desse, vou chamar aqui muito simploriamente de sistema de magia, mas não é isso, tá? Que o Brandon Sanderson criou, eles vão ser todos explicados na Primeira Era. Aqui ele vai só tocar o barco, são livros consideravelmente mais finos que os livros da Primeira Era, são livros consideravelmente mais simples, entre muitas aspas, que os da Primeira Era, porque exatamente, na Primeira Era ele já construiu praticamente todas as bases, né? Aqui vai ter uma outra coisa que ele vai fazer um adendo. A Primeira Era também é mais épica, tá? Então, se você gosta de fantasia épica, você vai gostar mais da Primeira Era. Eu que gosto mais de fantasia épica, eu gosto muito mais da Primeira Era. Já a Segunda Era tem mais elementos ali de suspense, mistério e steampunk, sem deixar, é claro, a fantasia de lado. Na Primeira Era, a gente é apresentado a 3 formas de controle de metais pelo corpo: a alomancia, a ferroquimia e a hemalurgia. Na alomancia, é preciso que o alomântico ingira os metais e aí o corpo dele vai metabolizar aquilo ali e aí o poder dele ou dela vai ser relacionado ao que aquele metal pode fazer. A gente tem 2 tipos de alomânticos aqui. Os brumosos, que vão controlar apenas um tipo de metal, exemplo, ferro, bronze, e aí o poder dele ou dela vai ser limitado ao que aquele metal específico faz. E os nascidos da bruma, que são os que controlam todos os tipos de metal. Então eles vão conseguir ingerir ferro, eles vão conseguir ingerir bronze, eles vão conseguir ingerir outros metais e o poder deles vai ser relacionado a esses metais. E aí tem várias regras, tem alguns metais que, se eles ingerirem juntos, um anula o outro, um recarrega o outro. Então, assim, tem várias regras aqui, é um sistema bem interessante. Na ferroquimia, o poder é armazenado do próprio corpo da pessoa em braceletes, brinco, anel, pode ser tudo. Aqui é dito como braceletes, tá? Que são chamados de mentes de metal, que ficam pelo corpo do ferroquimista, e ele vai armazenando o poder que ele quer utilizar. Por exemplo, se tem um ferroquimista que armazena força, ele vai armazenar a própria força dele nesse bracelete. E ele vai armazenando. Por conta disso, ele vai ficando mais fraco. Depois, essa força está aqui armazenada. Ele vai precisar recuperar, normalmente, por meio de alimentação, naturalmente, essa força. E aí a força que ele armazenou vai ficar aqui, como uma força reserva mesmo, gente. É uma lógica que parece muito de videogame, sabe assim? Me lembrou bastante quando eu tava lendo. E aí, quando ele precisar numa luta, por exemplo, ele tem a força normal dele e ele tem uma força
extra. Então ele vai poder crescer, diminuir, dar um soco mais forte, esse tipo de coisa. E não é só força, tá? Por exemplo, o Sazed, que é um personagem muito interessante da Primeira Era, ele armazena conhecimento. Já na hemalurgia, são estacas de metal também, que atravessam o corpo dessa pessoa e o poder é transferido de uma pessoa para outra. Quando esse livro começa, os nascidos da bruma não existem mais e já se tornaram lendas. Então, o único tipo de alomancia que a gente tem aqui é aquele realizado pelos brumosos, ou seja, quem controla apenas um único metal específico. Mas agora a gente tem um novo tipo de controle de metais que combina alomancia e ferroquimia. Então, a pessoa vai ter um poder alomântico, vai controlar um tipo de metal alomântico e vai ter um tipo de metal ferroquímico simultaneamente. Tá, mas não é todo mundo que tem, só algumas pessoas. Essas pessoas são chamadas de duplonatos. O protagonista dessa história é o Axe, ele é um duplonato. Alguns anos atrás, ele abandonou a vida dele de nobre em Elendel para poder ir para as Terras Brutas viver como vigilante, que é ajudar as pessoas ali mais pobres na implementação da lei, no combate à violência, esse tipo de coisa. A gente conhece 3 vigilantes aqui. Todos os 3 são duplonatos. Quando o tio do Axe morre, ele acaba herdando toda a fortuna da família e a responsabilidade ali de ser o duque da casa e de tocar os negócios da família. Então ele tem que voltar para Elendel e ele promete abandonar a vida de vigilante. Mas aí ele descobre que tem um grupo chamado Os Desaparecidos que está roubando cargas ali muito específicas e está sequestrando algumas mulheres nobres. E aí eles sequestram a noiva do Axe. E aí ele decide investigar essa galera. Então esse livro, gente, é quase um Sherlock Holmes na Cosmere. Para mim, um dos aspectos mais interessantes dessa Segunda Era é ver como que esse mundo se transformou em outra coisa, completamente diferente. Então tá tudo mais evoluído aqui, mas ao mesmo tempo certas coisas se perderam. Então a gente não tem certas informações que a gente tem no final da Primeira Era. Os personagens aqui não sabem que certas coisas aconteceram, né? Os personagens da Primeira Era viraram todos lendas. E a gente não tem mais aquela invencibilidade do Nascidos da Bruma, porque eles não existem, né? Então, aquela ideia que a gente tinha na Primeira Era, que o Kelsier, por exemplo, ou o Kavin poderiam resolver todos os problemas porque eles controlavam todos os tipos de metais, aqui não existe isso mais, porque não existe alguém que controle todos os tipos de metais. Inclusive, um dos vilões dessa história vai ser realmente considerado um personagem moralmente questionável, porque ele tem ali um tipo específico de poder que faz com que ele seja um pouquinho só mais poderoso que os outros e por conta disso ele se acha o tal, ele se acha o invencível. Então ele é considerado moralmente questionável o tempo todo na história exatamente por conta disso. E não tem mais essa dependência única e exclusivamente do poder aqui. Mesmo o Axe sendo um duplonato, ou seja, ele combina 2 tipos diferentes de poder, né, um poder alomântico e um poder ferroquímico, ele não vai se fiar somente nisso. Ele vai usar, por vezes, a mente dele para investigar aquilo que está acontecendo, ele vai usar de estratégia para ir atrás desses bandidos, e ele vai combinar, muitas vezes, a habilidade dele em lutar, em atirar, com o poder dele. Então, por exemplo, a gente vai ver ele usando o poder alomântico dele para empurrar uma bala. Isso é sensacional. Acompanhando o Axe aqui, a gente vai ter 2 personagens muito interessantes. O Wayne, que é um amigo do Axe, que era vigilante junto com ele lá nas Terras Brutas e vem para Elendel atrás do Axe, exatamente porque ele descobre aí esse roubo de cargas e quer a ajuda do amigo para poder investigar. E a Marazi, que é a prima da noiva do Axe, que foi sequestrada. A interação dos 3 é muito interessante, eles são personagens muito cativantes, eles não chegam a ser tão interessantes quanto os personagens da Primeira Era, mas é muito legal. O Wayne, ele é muito engraçado, tá? Ele é engraçadíssimo. Claramente aqui ele é o alívio cômico da história. Enquanto Brisa fazia a gente rir na Primeira Era, o Wayne tá aqui cumprindo esse papel. E a interação do Wayne e do Axe me lembrou muito a interação de amizade e de trabalho também de Sherlock Holmes e Watson. Os dois têm muitas semelhanças com esses 2 personagens. Apesar da Primeira Era ainda ser a minha favorita, eu gostei muito de A Liga da Lei. É um livro consideravelmente menor e consideravelmente mais simples que os livros da Primeira Era, mas é um livro que te entretém. Tudo que você precisa saber tá aqui, tá? Quando o primeiro livro da Primeira Era termina,
A quantidade de coisas que a gente não sabe e de teorias que a gente fez é muito maior que a quantidade de teorias que a gente fez aqui, sabe? O que a gente tem aqui no momento é suficiente. Não tem aquela sensação de desespero avassalador quando você termina o primeiro livro da Primeira Era, de meu Deus do céu, o que eu faço agora? Mas é instigante do mesmo jeito, tá? É um livro muito mais leve, muito mais... O peso da história aqui é outro, tá? Mas é um livro muito bom mesmo assim. O Brandon Sanderson, ele cria mundos, gente, como ninguém. Ele é um escritor, assim, maravilhoso. Eu acho que todo esse boom que vocês estão vendo, principalmente aqui no Brasil agora, com a volta dos livros dele sendo publicados aqui, né, os livros de fantasia, né, um monte de gente falando Brandon Sanderson, Brandon Sanderson, Brandon Sanderson, Cosmere, Cosmere, Cosmere. Eu acho que se deve muito a isso. Ele escreve muito bem, ele cria mundos como ninguém, e isso aqui é muito incrível. É dentro do mesmo universo, mas ao mesmo tempo é diferente. É uma história de um gênero diferente e continua fazendo sentido dentro da trama. Assim, não chega a ser exatamente um gênero diferente, ainda é uma fantasia, mas tem outros elementos que a Primeira Era não tem. E que aqui funcionam muito bem e que funciona muito bem dentro desse todo que ele está construindo nas eras de Mistborn. Eu tô curiosíssima para ver o que ele vai aprontar na Terceira Era. Brandon Sanderson é um escritor excepcional, não resta dúvida. É incrível a capacidade dele de transitar por diferentes gêneros. Por mais que isso aqui ainda seja um livro de fantasia, esses elementos de steampunk e de mistério que ele trouxe para a história deixaram a trama ainda mais instigante. Eu nunca li nada do autor fora da Cosmere, eu nunca li nenhuma outra história dele que não sejam as histórias de fantasia. E eu sempre tive muito receio, porque eu tinha medo de não gostar, porque é um autor que eu gosto muito. Mas depois de ler A Liga da Lei, eu fiquei bastante curiosa. Eu acho que eu vou dar uma chance, porque eu sei que eu vou gostar. Porque eu vi que ele transita com maestria por esses outros gêneros. Mistborn é uma excelente porta de entrada pro universo da Cosmere. Lembrando que tem resenha dos 3 livros da Primeira Era aqui no canal e que eles apareceram nos cards ao longo desse vídeo. Eu vou deixar também na descrição para vocês poderem assistir. Se você já leu A Liga da Lei, me conta aqui nos comentários o que você achou, lembrando de tomar cuidado com spoilers para quem ainda não leu os livros. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, compartilha ele para os seus amigos, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, não deixa de me seguir em todas as redes sociais, todos os links como sempre ficam no box de informação. Assiste esses 2 vídeos aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. É isso, beijo, tchau e até o próximo vídeo.